Bom dia, meus amigos. Eu sou Antônio M. Farias, eu sou um analista institucional com visão democrática. O meu compromisso é com a democracia. Deixa eu ver aqui, hoje são 28 de agosto de 2026. Eu falo de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Bom, meus amigos, minhas amigas, em primeiro lugar eu quero agradecer às pessoas que se inscreveram no meu canal, que estão se inscrevendo e que se inscrevam, não deixe de me ajudar. Nossa meta é ultrapassarmos 1.000 inscritos e eu conto com a sua colaboração. Bom, hoje eu falo o seguinte: data centers no Brasil, investimento do futuro ou exploração de nossa energia e água? Essa é a grande questão hoje, né, meus amigos, minhas amigas? Pelo seguinte, imagine que as pessoas não têm a noção, eu vou aqui abrir um parêntese. Quando você abre o seu celular, que você vê lá no Instagram, sei lá, tem tantas redes sociais, né, Facebook, YouTube, você não tem a ideia, a dimensão da quantidade de equipamentos, né, que as grandes empresas precisam de ter para fornecer esses serviços. Tá? Eu vou aqui fazer uma comparação. Imagine uma grande instalação industrial na sua cidade. Cidade pequena, vamos imaginar Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade com 100 mil habitantes. De repente se instala uma grande indústria, né? Cheia de computadores, funcionando 24 horas por dia. Mas ela aí só tem uma diferença. Ela não produz automóvel, ela não produz roupa, ela não fabrica alimentos, nada. Ela não transforma minério em aço, mas consome enorme quantidade de energia e água. E além de infraestrutura, né? De telecomunicações, né? Ocupa grandes áreas, né, de terra, né? E dependendo da tecnologia utilizada, até refrigeração para consumir água, água, né? Estamos falando dos data centers. Eles estão se tornando, os data centers são aglomerados onde as empresas precisam de grandes computadores para armazenar todas as informações, né, os dados, né, o banco de dados que eles precisam de trabalhar. Eles estão se tornando uma infraestrutura das mais importantes, né, da economia contemporânea. A inteligência artificial, a computação em nuvem, né, que é a nova moda, depois vem os computadores quânticos, os bancos digitais, as redes sociais, serviços de streaming e sistemas empresariais, todo mundo depende deles, né, dos data centers, que são os locais de armazenamento das informações. Mas existe uma pergunta que começa a ganhar força em várias partes do mundo, né? Quem paga essa conta dessa infraestrutura? Nos Estados Unidos, que é o pai, vamos dizer assim, junto com a China, da inteligência artificial, dessa grande dinâmica que nós estamos tomando com relação à tecnologia da informação, as comunidades estão começando a reagir. Né? O que é isso? Em diferentes estados e municípios, moradores já questionam o consumo de energia, o uso da água e a ocupação do território e até possivelmente das tarifas de eletricidade. Porque quem paga de verdade, mais uma vez, é a conta. Em 2026, pesquisa da Gallup, que é uma empresa de pesquisa muito séria nos Estados Unidos, eu acho que ela é dos Estados Unidos, né? Mostrou que 7 em cada 10 americanos são contrários à construção de data centers de inteligência artificial em sua própria região. Isso nos leva diretamente ao Brasil, né? Porque o Brasil possui algumas vantagens extraordinárias para receber essas instalações. Em primeiro lugar, vamos aqui sem análise crítica, não estou fazendo uma crítica. Ora, se uma indústria que os americanos não querem, porque ocupa o espaço, gasta energia deles, eles vão, olha, exporta isso para o Brasil, para o terceiro mundo. Né? Lembra dos pneus no governo? Quando a ministra Marina Silva foi muito criticada porque proibiu a importação de pneus usados. Por quê? Porque a Europa e os Estados Unidos estavam precisando de desovar, vamos dizer assim, né, a quantidade de pneus e aí dizia, exporta para o Brasil lá e o Brasil que tome conta desse lixo. Vou fechar um parênteses e vou dizer o seguinte: nós temos as vantagens do Brasil em receber essa grande indústria da inteligência artificial dos data centers, que são
os armazéns, vamos chamar assim, linguagem comum, chula, dos armazéns onde se guarda a mercadoria, dados e da inteligência artificial dos computadores. Temos grande matriz elétrica renovável. Sim, nós temos, como no Nordeste, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, né? Temos enorme potencial, né? Isso dá. Temos água, temos em algumas regiões do Nordeste, não é só seca, né? Também tem local que o Nordeste tem água. Temos uma população grande, um mercado digital importantíssimo. O Brasil, como mercado de internet, é fantástico, né? E temos uma necessidade permanente de investimentos, né? O governo precisa, porque esses investimentos são de empresas privadas. Então é interessante para o governo que empresas multinacionais venham para aqui, venham realmente investir, né, no Brasil, investir capital no Brasil, investir em indústria no Brasil, né? O governo brasileiro, inclusive, criou já mecanismos, né, para estimular as instalações desses empreendimentos. Mas precisamos fazer uma pergunta simples, né? Vamos lá, eu vou fazer aqui, vou resumir. Será que devemos aceitar qualquer data center simplesmente porque ele traz investimento? Há de ser discutível, né? Nós precisamos pensar isso. Ou devemos estabelecer condições, né, para que esse investimento realmente produza riqueza no Brasil. Porque o investimento estrangeiro é sempre bem-vindo. Eu nunca critiquei aqui, eu investo em capital estrangeiro. Não, eu sempre sou favorável ao capital estrangeiro no Brasil. Agora, ele tem que ser bem utilizado. Tem que ser investido em coisas sérias, que tragam resultado para o Brasil. É sobre isso que quero conversar com vocês hoje, né? Qual é, afinal, o que é, afinal, um data center? Vamos lá agora, uma definição que eu encontrei. Antes de discutir, precisamos entender o que eles são, né? Um data center é essencialmente uma infraestrutura destinada a armazenar e processar e transmitir grandes quantidades de dados. Como eu falei no início, as pessoas acham que usar o celular tem um dado enorme, consumo de energia, consumo. Não tem ideia da quantidade de envolvimento para a gente ter acesso à internet, a quantidade de investimento que se faz, que as empresas fazem para vender essas imagens, essas informações para nós, dentro da IA, dentro dos telefones celulares, né? Dentro desses data centers, né, existem milhares de servidores, computadores, vamos dizer assim, né? Esses servidores precisam funcionar praticamente de maneira contínua, eles não podem parar, né? Porque toda hora, quando aqui no Brasil está dormindo, na China está trabalhando, quando aqui está dormindo, no Japão o pessoal está trabalhando. Então o mundo é globalizado, não tem mais essa de separar, né? Aquela divisão do mundo ali entre dia e noite é só fisicamente, porque o mundo não dorme mais, né? E não basta simplesmente, né, a gente fornecer eletricidade. Diz, o Brasil tem eletricidade de sobra. Pode até ter. O problema, eu confesso a minha ignorância como setor elétrico, mas eu acho que o problema no Brasil não é a eletricidade, a produção, mas sim a transmissão, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. E não basta simplesmente, como eu falei, ter eletricidade. É necessário manter os equipamentos em condições adequadas de temperatura, garantir sistemas de segurança, internet de altíssima capacidade, sistemas redundantes de energia, mecanismos para impedir interrupções, ou seja, grandes geradores, né, para que se houver um corte na energia, os geradores tomem conta. É tudo uma coisa muito bem projetada. É como um aeroporto, né? Um aeroporto grande, como aeroportos internacionais, eles não podem parar, porque toda hora está chegando um avião e toda hora está partindo um avião. Se eles desligar lá o sistema, vai colapsar e os aviões vão ficar rodando no céu, correndo no céu, sem ter para onde se deslocar, e tem pane seca e mata os passageiros. Então, a inteligência artificial, os data centers, são uma espécie de hospital, né? Eu confesso que exagerei, mas vamos dizer assim, são os primeiros socorros, né, do sistema de comunicação, porque eles precisam de armazenar, ampliar, modificar, controlar, guardar o sistema de informação para que todo o sistema de comunicação das internet funcione. Ele é uma infraestrutura crítica, né? Mas ele está na economia digital, né? A gente tem que chamar ele de economia digital. E a inteligência artificial, ela está tendo um aumento extraordinário. Meus 2 vídeos passados foram sobre inteligência artificial. Então, quanto mais a gente fala de inteligência artificial, mais novidade aparece.
Então a gente precisa ter muito cuidado. Então, quanto mais inteligência artificial, maior tende a ser a necessidade de capacidade computacional. Porque a inteligência artificial ela só funciona se tiver grandes computadores, computadores potentes, computadores com muita memória, com muita capacidade de fazer cálculos, de cálculos e cálculos, né? Porque o sistema de comunicação é o sistema matemático. Não vou entrar em detalhe, depois a gente poderia falar como funciona, que eu ainda não sei. Mas a inteligência artificial são algoritmos, são sistemas matemáticos e computacionais que geram, né? Eles, deixa eu ver até aqui uma definição que eu estou precisando decorar. Né? O que é uma inteligência artificial, vamos dizer assim, né? São técnicas matemáticas e computacionais desenvolvidas para reconhecer padrões, produzir previsões e gerar respostas a partir de enorme quantidade de dados. Então, a matéria-prima da inteligência artificial, a matéria-prima da informática hoje em dia são dados. Quanto mais dados disponíveis, melhor. Né? Mais a eletricidade e mais infraestrutura, como eu falei. Então é fundamental, né, que as pessoas tenham essa noção como funciona, para depois dizer, olha, o Brasil é um celeiro de data center. Pode ser, mas é preciso que a gente também, porque ele tem as vantagens, também tem as desvantagens. Eu acho que hoje não dá para falar das vantagens e das desvantagens, não é meu propósito esgotar o tema, mas a gente abrir um pouco, dar um esclarecimento para a gente, né? Para a gente entender o que é data center, data center, data center. A gente ouve essas palavras toda hora, mas não sabe o que é. Então eu preferi fazer um estudo para isso, para a gente clarear a nossa mente, né? Os Estados Unidos foram os pioneiros na construção dessa infraestrutura digital. Mas agora, como eu falei, algumas comunidades começam a dizer, espere um pouco, não queremos mais isso aqui. O problema não é necessariamente a existência dos data centers, o problema é o custo que eles podem transferir para a sociedade. Porque quem paga tudo no fundo, no ponto do sistema é o povo. O governo ele cria mecanismos, ele cria tributos, ele ameniza tributo, ele dá subsídio, mas quem acaba pagando a conta é o povo. Uma instalação gigantesca pode exigir centenas ou até milhares de megawatts de capacidade elétrica. Isso significa que a rede precisa ser reforçada, novas linhas podem ser necessárias, subestações podem precisar ser construídas, novas usinas podem ser necessárias. E surge uma pergunta fundamental: quem paga tudo isso? Mais uma vez eu respondo, o povo. Se a empresa paga integralmente a infraestrutura adicional que provoca o problema, né? É uma situação. Mas se parte desses custos for transferido para os demais consumidores, temos outro problema, muito, muito diferente. Entendeu? Então a gente precisa entender, se a empresa assume todo o investimento, ok, parabéns, muito bom. Agora, se ela pede que o governo, através de subsídio, através de isenções, faça com que ela tenha um custo menor, quem vai pagar é a sociedade. Então não adianta, o governo está investindo em energia, o governo para facilitar os data centers. Quem está pagando essa conta somos nós. Então é preciso ter muito cuidado antes de criticar, mas também a gente precisa de ter uma noção, né? Porque todo subsídio, toda isenção, quando o governo está dando incentivo para o combustível não aumentar, é o povo que paga. Ele não aumenta o combustível no posto, mas a conta veio para nós, porque o governo deixa de arrecadar tributos daquele subsídio que ele deu para a gasolina, mas ele vai deixar de investir na escola, vai deixar de investir na segurança, vai deixar de investir na infraestrutura, vai deixar de investir nos hospitais. Quem paga a conta quando a gente precisa, nossa vida é cada vez mais difícil. Existe uma questão sobre a água. Os computadores produzem calor e esse calor precisa ser retirado. Alguns sistemas de refrigeração utilizam água, outros utilizam tecnologias diferentes. Portanto, não podemos dizer que toda data center necessariamente consumirá volume de água, porque tem aqueles que não consomem, mas a gente precisa entender. Por isso que eu estou falando sobre data center, para a gente saber que tipo de data center está sendo instalado no Brasil, né? Isso independe da tecnologia utilizada, do clima, do projeto, do sistema, tá? Esse ponto, para mim, ele é importante. No Ceará, por exemplo, empresas do setor já defendem sistemas de resfriamento em circuitos fechados, com consumo reduzido de água. A tecnologia no Ceará é fantástica. O estado do Ceará deu um upgrade. Graças a Deus, os governadores do Ceará não acabaram com o Ceará como fizeram os governos de Pernambuco. De Miguel Arraes para trás, Pernambuco andou para trás.
de Miguel Arraes. Até hoje, o Pernambuco só anda para trás. Não é que, desculpa falar essa política, mas é uma realidade. Portanto, o debate correto é: data center gasta água, e quanto de água esse data center vai consumir? Não sei ainda, e cabe aos engenheiros fazendo esse cálculo e nos informar. De onde essa água virá? E qual será o impacto sobre a bacia hidrográfica? Nós precisamos ter cuidado, porque, vamos fazer mais usina, gente, usina geralmente provoca através de barragens, de açudes, mas os açudes, eles são importantes, mas eles acabam com a flora, eles destroem a natureza, tem um problema, eu não estou contra os açudes, não, como o açude de Buqueirão, açude de Oroz, são açudes que realmente o Nordeste precisa, e o Brasil, como Itaipu, que é uma barragem, né, Três Marias, mas eles, nesse ecossistema, a gente precisa ter cuidado do meio ambiente, e a construção de grandes barragens, ela provoca um distúrbio na natureza. Né? A energia brasileira, aqui nós entramos numa questão particularmente importante. Nossa matriz elétrica, ela possui a participação significativa de fontes renováveis. Por exemplo, a palma tem óleo, a mamona tem óleo, que até vou fazer um vídeo sobre mamona no Nordeste. O girassol tem óleo, a cana, né? Enfim, nós temos isso. Temos a energia eólica, temos a energia solar. Mas será que temos hidrelétricas com muita potência? Temos uma enorme expansão de energia solar, como eu falei. Então é preciso ter muito cuidado. O Brasil tem, né? Mas existe uma diferença fundamental entre ter energia e ter energia disponível no local e no momento onde vai ser montada essa empresa. Onde vai ser instalado esses data centers? Né? Energia solar e energia eólica são excelentes fontes, mas variam de longo tempo. No Nordeste tem, né? No Rio Grande do Norte, eles estão bem desenvolvendo, mas precisa ter planejamento do governo. Né? O consumo agregado de energia, né, ainda é relativamente pequeno, mas tem um problema, como eu falei, o problema do Brasil é a distribuição, a gente precisa também isso. O Brasil tem muita energia, precisamos perguntar, aonde está essa energia? Praticamente está nossa energia vem praticamente toda do Itaipu, né, das hidrelétricas, também das termoelétricas, né, eu acredito que energia atômica vem muito pouco, de Angra 1, Angra 2, eu acho que já tem uma dessas usinas que funciona, que gera. Então, a nossa energia é praticamente vindo de Itaipu e da hidrelétricas aí pequenas, e da energia solar, energia eólica, né? Eu não sei se o Brasil tem energia de sobra. Eu confesso a você que fico na dúvida. Só que, por exemplo, há pouco tempo estava vendo que o Sistema Nacional de Energia estava proibindo a entrada de energia, até no domingo, Dia dos Pais, dizendo que há um colapso. Porque quando chega uma determinada hora, tem muita oferta de energia e tem horas que não tem oferta. Né? Porque as usinas elas fazem um acordo e vender para o governo a energia que sobra. A energia solar. Tem hora que o governo quer, tem hora que o governo não quer, porque quando as usinas de energia solar oferecem um acúmulo de energia, o governo diz: eu não quero porque o consumo está baixo. Aí quando o governo diz: eu quero energia porque o consumo está alto, aí as usinas dizem: eu não tenho energia. A não ser que teria que criar um sistema de baterias, que geralmente vai grandes baterias para armazenar essa energia e vender depois, né? Guardar, depositar, como disse a nossa querida Dilma Rousseff, temos que armazenar o vento, né? Dizem que foi ela, eu não sei se foi, eu não ouvi ela falando isso. Então, mas voltando aqui, a projeção oficial da carga elétrica brasileira 2026-2030 já incorpora a expansão das data centers, pelo menos isso, graças a Deus, né? Os órgãos, né, ONS, Organização do Sistema Nacional de Energia, eles projetam o crescimento médio anual de aproximadamente 4% da carga do Sistema Integrado Nacional do período. Isso mostra que o fenômeno deixou de ser apenas uma possibilidade, já é uma realidade. Ele já entrou no planejamento estratégico brasileiro, graças a Deus, né? Que o Brasil não vai ser pegado, vamos dizer assim, porque esse verbo pegar, ele tem pego, pegado, também é aceito. Então, de surpresa, porque já imaginou como houve colapso quando Fernando Henrique não conseguiu eleger o substituto e apresentar Dilma como a solução do país?
foi exatamente pelo colapso de energia que ele se esqueceu de investir em energia e quando quebrou o sistema, Fernando Henrique perdeu todo o seu poderio político. Dilma se apresentou como a mulher mais inteligente do mundo e que ia dar jeito no sistema elétrico, e até hoje o sistema elétrico continua com o problema. Então, por que o Brasil quer data center? Esse é o grande problema, na minha opinião, né? Porque eles podem trazer, claro, os benefícios. Primeiro, investimento privado. É um investimento que o governo não entra com dinheiro, ou seja, vem uma empresa americana, empresa suíça, empresa alemã, empresa russa, empresa chinesa, vem aqui e diz, eu vou montar um data center no Brasil. Escolhe o estado do Ceará, ok, lá monta lá data center, vai pagar imposto, vai gerar emprego, tal, ok, isso é muito bom. Um grande data center exige bilhões de reais em infraestrutura, construção, equipamentos, então eles vão comprar, vai ter um problema, porque eles vão comprar esse equipamento no estrangeiro, que nós não temos aqui. A maioria dos equipamentos são importados. Quando importa, nós vamos ter que mandar dólar para lá. Então já é um problema, mas vai gerar receita, vai gerar venda, né? Os comerciantes vão ganhar. Segundo, empregos. É verdade que é um data center, é altamente automatizado. Dizer que vai gerar emprego é um pouco mentiroso, né? Mas gera, de certa forma. Pelo menos um vigilante, um faxineiro lá terceirizado, com salário mínimo vai gerar, né? Mas a construção pode gerar muitos empregos, né? Na construção do prédio, da infraestrutura, isso realmente tem. Por profissionais especializados, engenharia, energia, segurança, apesar de que hoje não dá, a engenharia, a construção civil não gera mais emprego como gerava antes, porque agora tudo é feito na máquina, né? Tudo é feito por caterpillar, por guindaste, por grua, né? Agora, a vantagem também é a infraestrutura digital. O Brasil precisa de ter uma infraestrutura digital. O data center, né, pode fortalecer a capacidade de processamento, de armazenamento desses dados. Porque os dados hoje são armazenados nos Estados Unidos. Se amanhã o Donald Trump disser, eu não quero mais guardar dados do Brasil, nem dados da... Ele simplesmente destrói. Nossos dados vão se perder, né? Porque nós não temos aonde guardar isso. Esse é o grande problema da internet, né? Que não tem um órgão mundial, que seria um assunto para outro vídeo, que gerencie fora de governo, né? Que gerenciasse isso como uma ONU da vida, que cuidasse da paz, cuidasse também da internet. Essa é uma preocupação, inclusive das próprias empresas de inteligência artificial. É um órgão que cria, né? Que gerencia esse sistema, porque se depender de governo, vamos ter muitos problemas. Esse talvez seja um dos argumentos mais importantes, né? Um país que depende completamente de infraestrutura digital localizada no exterior fica muito vulnerável. Como eu falei, a hora que o presidente Trump disser eu não quero mais armazenar os dados do Brasil, da América Latina, nós estamos fritos, né? Ter servidores de capacidade computacional no território, que servidor não é prestador de serviço, não. Servidor é máquina, é um computador nacional, né, território nacional, para poder guardar esses dados estratégicos de banco, governo, empresas, é muito bom, né? Pesquisa de desenvolvimento também é muito interessante, né? O governo vai fazer. Agora, o governo está dando incentivos fiscais? Sim. Esse é o gargalo. Eu não gosto. Esse é um dos pontos mais interessantes para o meu vídeo, eu acho. Em 2025, o governo criou a Redata, um sistema especial destinado a estimular investimentos em data centers. A proposta, gente, aqui eu tenho que ler, tá? A proposta prevê benefícios tributários para determinados equipamentos e componentes destinados às instalações. Ou seja, mais uma vez, o contribuinte brasileiro é convidado a pagar a conta para os ricos, né? Mas existe uma informação fundamental. Vamos lá, deixa de ser crítico, Antônio. Os incentivos não foram concebidos simplesmente como um presente às empresas. O regime estabeleceu algumas diretrizes, entre elas, por exemplo, utilização de energia de fontes limpas ou renováveis, critérios de eficiência hídrica, disponibilização de pelo menos 10% da capacidade instalada para o mercado interno. Isso é muito importante, tem uma reserva de mercado para o armazenamento dos dados do Brasil, né? Investimento equivalente a 2% do valor dos produtos beneficiados em pesquisas e desenvolvimento de informação. Isso se for, gente, convênios com as faculdades, porque as empresas não fazem pesquisa no Brasil, infelizmente, né?
A única pessoa que faz pesquisa no Brasil são as faculdades públicas, né? As universidades federais, porque as particulares não têm a menor preocupação. As universidades particulares no Brasil elas só pensam em dinheiro. Portanto, existe uma ideia interessante por trás da política. O Estado não abre mão de parte da arrecadação em troca de investimentos, tecnologia e contrapartidas. A questão, gente, é saber se essas contrapartidas são eficientes. Eu acredito que não, tá? Porque não tem fiscalização. O governo dá o benefício, mas não cobra. Aí as empresas fazem o que querem. Aqui precisamos, aqui. E a questão do lobby? Ah, sim, tem muita gente em Brasília defendendo isso, eu não vou entrar em detalhe com o lobby, né? Mas é interessante, muitos empresários interessados que estão em Brasília tentando criar um fenômeno mais complexo. Empresas querem redução de custos, elas estão certas. O governo quer atrair investimentos. Parlamentares discutem incentivos e contrapartidas. Os setores da economia querem participar da cadeia produtiva. Essa discussão, porque Brasília tem essa vantagem. Brasília é um foro, né, permanente de discussões, de ajuste, a troca de influência. Você vê essa questão do filho do Bolsonaro que interfere no Banco do Brasil, o filho de Lula que interfere. Isso faz parte do processo de Brasília. Pode ser crime? Pode até ser. O que tem que fazer é legalizar o lobby, mas é outro assunto, tá? Isso aí em Brasília é normal. Não tem filho honesto. Principalmente de político. Qual benefício fiscal é justificável, né, gente? E qual é o benefício representa apenas transferência de renda do Estado para uma empresa privada? Esse é o grande perigo, porque o Estado deixa de arrecadar para dar incentivo para a empresa, aí a empresa vai e não investe corretamente. O perigo de o Brasil virar apenas um galpão digital. Esse é o meu temor. Vira um depósito, como queriam fazer com os pneus. Se o governo não tomar medidas, as empresas vêm aqui e criam instalam suas usinas, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de usina. Aí importa chip, importa servidores, importa boa parte da tecnologia, utiliza energia brasileira, utiliza infraestrutura brasileira, recebe incentivos fiscais e depois vende o serviço para cliente no mundo todo, ganhando muito dinheiro, com pago custo pelo Brasil. Porque cada incentivo, cada real de incentivo que o governo dá para essas empresas, deixa de ter na escola, na educação, no transporte. Gente, isso é muito importante, porque são bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar através de subsídio, por causa da concessão de subsídio, são 550 bilhões a conta do ano que o governo deixa de arrecadar. Porque, você imaginou 550 bilhões na economia brasileira hoje? Né? Se a partir de 2027 não tem mais subsídio no Brasil, porque tem subsídio no Brasil que não tem mais a menor importância, mas seria outro caso aqui. Então, a gente precisa ter muita seriedade. Os data centers, eles são bem-vindos, eu os defendo, agora é preciso que o governo saiba como fazer, né? Eu vou caminhando já para o final, eu quero só dizer o seguinte, no Nordeste, já que eu sou nordestino, falo aqui que não é um nordestino. E o seguinte, o Nordeste pode ser um grande polo? Pode. O Nordeste possui uma das maiores vantagens competitivas do brasileiro. Possui muita energia eólica, temos regiões com um enorme potencial de geração renovável e temos também pontos estratégicos de conectividade internacional. Então, o Ceará, por exemplo, está se transformando num exemplo, né, de como investir em tecnologia, graças a Deus. Você vê, em 2025 foi anunciado um investimento de 1,2 bilhão em data centers na Praia do Futuro, em Fortaleza. Isso é fantástico, né? O Nordeste pode, portanto, participar dessa economia digital. Agora me recorro já para o final aqui. Eu queria só ler uma frase que eu acho muito interessante no final, né? Eu acho que o Brasil deve aceitar os data centers, mas como? Cobrando, né? Não é só ficar depósito, né? A gente tem que cobrar dos empresários honestidade, entendeu? Então, aqui existe uma frase que eu gostaria de deixar como reflexão, né? Já no final, já me encaminhando para o final. O problema não é receber data centers, o problema é recebê-los sem saber exatamente o que estamos entregando. Esse é o problema. Nós precisamos de discutir.
O Brasil existe vantagens enormes. Agora é preciso que a gente veja o que estamos fazendo. Gente, muito obrigado. Eu sei que o tema é complexo, é difícil, mas o meu objetivo é trocarmos uma ideia e entender o que é data center, né? E repetindo, é um depósito, é uma infraestrutura tecnológica onde as empresas armazenam, guardam todos os dados que a gente digita, que a gente fala, que a gente escreve nos telefones celulares, nos computadores, aqui nesse vídeo, por exemplo. Em algum lugar ele tem que ser no YouTube, ele vai ter que ser armazenado. Tá ok, gente? Muito obrigado e bom final de semana e até quarta-feira.